Brasil. Eu sei que a gente já comentou bastante sobre legislação nas últimas aulas ao vivo. A gente falou um pouquinho sobre a legislação pertinente de água, água para abastecimento, sobre efluentes, resíduos sólidos, poluição atmosférica. A gente viu várias resoluções CONAMA em todos esses assuntos. Só que hoje a gente vai entender um pouquinho como que a política ambiental se estrutura no Brasil, né? Quais são os órgãos competentes ali, tá? Então, pessoal, para começar nossa aula, eu trouxe essa reportagem, tá? A gente vai falar bastante sobre licenciamento ambiental hoje, tá? E essa reportagem nos fala que a Secretaria do Meio Ambiente do Pará determina a suspensão da mina de cobre da Vale, lá em Carajás. Então, percebam, pessoal, vamos circulando aqui algumas palavras-chave para a gente ir discutindo ao longo da aula, tá? Quem foi, né? Qual foi o órgão ambiental que realizou essa suspensão da atividade da operação dessa mina da Vale? Olha aqui, ó, foi o governo do Pará por meio do órgão do meio ambiente do estado. Olha só. Então, o órgão do estado teve autonomia ali para realizar essa suspensão. No caso do Pará, é este órgão aqui, né, o SEMAS, que é responsável. Então, o governo foi lá, verificou irregularidades e realizou a suspensão do licenciamento, da licença de operação dessa mina de cobre, tá? Então, aqui na reportagem, o que é falado, tá? Então, essa decisão foi expedida pela Secretaria do Estado. Aqui fala, ó, que a medida foi tomada após análise dos relatórios, olha aqui, ó, relatórios de informação ambiental anual, tá? Com base de informações do ano de 2021 e 22, e também, ó, depois de uma denúncia. Olha só que interessante. Então, a gente sabe, pessoal, que os empreendimentos, eles são obrigados a enviar para o órgão ambiental diversos relatórios de monitoramento, tá? Mas a fiscalização, de forma geral, ela acontece via denúncia. Então, é o nosso papel ali, né, de estar sempre presente e observando é fundamental, porque muitas vezes o órgão ambiental ele só vai realizar a fiscalização mediante denúncia, né? Através da denúncia que eles vão lá verificar o que está acontecendo, vão ali olhar os relatórios e tomar as providências necessárias, tá? E olha aqui que interessante. A Vale, né, falou que está avaliando as medidas necessárias para restabelecer a plena vigência da licença de operação, a gente já vai falar o que isso significa. E também, ó, reforça o cumprimento das condicionantes, também é uma palavrinha que a gente vai falar bastante nos próximos slides. O que mais que tem aqui, ó? A companhia informa ainda que envia periodicamente aos órgãos ambientais os relatórios de todos os programas sociais executados na região. E aqui, para finalizar, né, uma vez que a licença de operação foi suspensa, olha, a Vale ela fica ciente de que o funcionamento da mina sem o devido licenciamento ambiental, né, ou seja, sem realizar o processo de renovação dessa licença, que vai acontecer, né? A aplicação de multas, né, sanções administrativas previstas em lei. Então, percebam, pessoal, que o órgão ambiental, uma vez que emite as licenças, isso não é algo permanente, né? Sempre quando é verificado alguma irregularidade, o órgão ambiental ele tem ali o poder de suspender essa licença e também de aplicar multas, tá? E para o empreendimento voltar a funcionar, ele vai ter que, né, justificar várias coisas, né? Vai ter que enviar uma série de documentos para que a sua licença ali seja renovada e possa, né, então, continuar com as suas atividades. Se o empreendimento continua as suas atividades, mesmo com a licença suspensa ou cancelada, isso é um crime ambiental, tá? Eu já vou explicar para vocês, o que isso significa. Vamos ver aqui os comentários de vocês. Olha aqui, né, uma crítica do Carlos, né, até parece que o governo do estado está fazendo isso pelo meio ambiente. É realmente polêmico, Carlos. Olha aqui que interessante a Anne falando
que mora em Parauapebas, no Pará, trabalha numa mina de ferro da Vale em Carajás. Olha só que interessante. De forma geral, pessoal, né, não só as minas, mas todos os empreendimentos, eles passam por diversos processos para conseguir operar de acordo com as normas ambientais, tá? Um caso ou outro ali que a gente vê que acontece, que a licença é realmente suspensa até que o empreendimento se regularize. Vamos lá. Então, pessoal, né, antes de falar sobre o licenciamento propriamente dito, vamos entender como que a política ambiental funciona aqui no Brasil, tá? Aqui a gente tem a nossa legislação mãe, né? Eu sei que eu falei sobre várias legislações mães, mas acima, né, de todas elas, a gente tem a Política Nacional do Meio Ambiente, tá? Tá aqui, ó, Política Nacional do Meio Ambiente é a lei número 6.938, lá de 1981, tá? E essa lei, então, estabeleceu o que a gente chama de CISNAMA. CISNAMA é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. O CISNAMA ele vai mostrar, né, a organização de todos os órgãos ambientais, como que isso se estrutura aqui no nosso país. Então, acima de tudo, pessoal, a gente tem o Conselho do Governo. O Conselho do Governo é o órgão superior, é formado ali pelos ministros do Executivo, tá? Então, os ministros eles ficam ali acima dos órgãos federais ambientais, propriamente dito, né, a gente tem a CONAMA, o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA e o ICMBio. Quem cuida, né, de tudo isso é o Conselho do Governo. O CONAMA, pessoal, a gente já falou bastante, né, sobre várias resoluções relacionadas à água, efluentes, resíduos, enfim, né? São resoluções e o CONAMA é o nosso órgão consultivo e deliberativo. Consultivo porque realiza ali diversos estudos por meio das resoluções CONAMA que a gente tem, como consultar, né, quais são os parâmetros de emissão, enfim, né, uma série de valores ali que a gente acaba se baseando. E deliberativo, porque, né, o CONAMA ele tem a autonomia de elaborar as resoluções, tá? Tem autonomia aqui de elaborar as resoluções e quem aprova, né, essas resoluções acaba sendo o Conselho do Governo, claro, né, que todo mundo entra em cena aqui, né? O CONAMA ele acaba apresentando todas as propostas também para o Ministério do Meio Ambiente e para o IBAMA, tá? O Ministério do Meio Ambiente, pessoal, é o órgão central, tá aqui no meio, ó. Ele vai, como se fosse assim, gerenciar e coordenar as atividades dos demais órgãos. É ele que estrutura tudo isso aqui. Ao lado, a gente tem o IBAMA e o ICMBio, que são os órgãos executores, tá? Eles que vão colocar a legislação para funcionar. E qual que é a diferença aqui entre o IBAMA e o ICMBio? ICMBio é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Ele vai cuidar mais das nossas unidades de conservação, tá? Então, os parques nacionais, as áreas de preservação permanente, é eles que vão fiscalizar e vão colocar a legislação para funcionar. Agora, o IBAMA daí fica responsável pelos demais empreendimentos, né, os demais setores ambientais aqui do Brasil, tá? Então, ambos ali são órgãos executores. Abaixo, a gente tem então os órgãos estaduais e os órgãos municipais. A gente chama de órgãos estaduais ou seccionais ou entidades locais, que são os órgãos locais, tá? Nada mais é do que o estado e o município. A gente sabe, né, que tanto o estado, os estados quanto os municípios, eles têm ali autonomia para elaborar as suas próprias resoluções. Só que daí, pessoal, uma coisa muito importante, né? Essas resoluções, elas têm caráter complementar, tá? E quando a gente tem, por exemplo, valores diferentes, vamos pensar ali num parâmetro de qualidade. Se a gente tem um valor de um parâmetro de qualidade diferente entre a legislação federal ali do CONAMA e uma legislação do estado, o que, que vai valer? Pessoal, é sempre o valor mais restritivo, ou seja, né, o valor mais
protetivo ao meio ambiente, beleza? Isso aqui é muito importante a gente ter em mente. Mas, de forma geral, elas se conversam muito, né? O que acontece é que, às vezes, a legislação estadual ela é um pouco mais, ela, na maioria das vezes, é mais restritiva e tem ali mais detalhes do que a legislação federal, ok? Então, esse é o nosso SISNAMA, o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Os instrumentos, pessoal, da Política Nacional do Meio Ambiente. A gente já falou, né, sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional de Recursos Hídricos. Agora, né, pensando no meio ambiente, ele também traz alguns instrumentos que, inclusive, a gente já conversou nas aulas passadas. Então, a política nacional, ela traz como instrumento, por exemplo, o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. Nada mais é do que as nossas legislações, as nossas resoluções CONAMA, que a gente tem com diversos padrões de qualidade. Isso é um instrumento. O segundo instrumento é o zoneamento ambiental. Nada mais é, né, do que a organização ali do país quanto ao uso e ocupação do solo, tá? Então, através do mapeamento dessas atividades nas nossas regiões. A gente também tem, né, pela primeira vez citada na legislação, a avaliação de impactos ambientais, tá? Aqui a gente tem, né, a criação de um estudo importantíssimo, que é o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, tá? Então é o EIA-RIMA, o famoso EIA-RIMA. Então, os empreendimentos, eles passam a obrigatoriamente apresentar a avaliação, o estudo de impactos ambientais, né, pensando no empreendimento ali com um grande potencial poluidor. A gente tem também pela primeira vez, né, o aparecimento do processo de licenciamento. Então aqui, né, foi explicado o que seria licenciamento, né, que é um processo obrigatório para os empreendimentos e tudo mais. E a gente tem também como instrumento a revisão das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Essas palavras são bem importantes dentro da legislação ambiental, porque, né, o que diferencia uma atividade efetiva ou uma atividade potencialmente poluidora? É uma atividade que, de fato, vai gerar alguma poluição, né, a atividade efetiva, ou, né, que tem o potencial, que tem ali uma probabilidade de poluir, caso não for tomado, né, providências ali de controle, de emissões, enfim, né, de resíduos. Então, pessoal, essa lista de atividades, né, todos os empreendimentos que precisam passar por esse licenciamento, essa lista ela é revisada continuamente pelos órgãos ambientais, tá? Então, está de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente. A gente tem também, né, a criação de espaços territoriais protegidos, que são as nossas APPs, né, as áreas de preservação permanente. A gente tem também o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, isso aqui é um sonho quase, né, pessoal? A gente já viu bancos de dados relativos a resíduos sólidos, a efluentes, enfim, mas aqui a meta principal é que todas essas informações se condensem em um único banco de dados, que então é chamado de Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente. A gente tem aqui também, pessoal, ó, penalidades disciplinares ou compensatórias. Então, a gente viu ali, por exemplo, o caso da Vale, caso, né, a essa mina não realize os estudos, né, pedidos, ela pode ser alvo ali de uma penalidade ou tanto disciplinar quanto compensatória, né? Ela vai ter que compensar o dano ambiental ou, né, vai ter ali uma penalidade disciplinar. E aqui a gente tem, né, um princípio fundamental da nossa política do meio ambiente, que é o princípio do poluidor pagador. Nada mais é, né, do que quem polui paga. Aí a gente tem, né, duas questões. Se for um empreendimento privado, quem vai pagar, né, por isso é o empreendimento privado. Agora, quando é o empreendimento público, né, é um pouco mais difícil da gente conseguir
visualizar realmente esse pagamento financeiro, tá? Mas é uma forma de monetizar, né, esses impactos ambientais, né, fazer com que as empresas as organizações, enfim, realizem esse pagamento financeiro, além da compensação ambiental, para desestimular mesmo essas ações, ok? Vamos lá. Lei de crimes ambientais, pessoal, está muito relacionado aqui nas penalidades que a gente comentou, o princípio do poluidor pagador. Aqui vem a Lei de Crimes Ambientais, que foi então elaborada em 98, tá? Lei 9.605. Não fiquem preocupados em decorar a lei, tá, pessoal? Aqui a gente só está dando um contexto para que vocês entendam como que funciona a nossa política. Então, a lei de crimes ambientais, ela vai determinar, né, quais as sanções penais, administrativas, percebam. Lá na política, a gente tem como instrumento essas sanções, e aqui na lei de crimes ambientais é explicado como que vai, né, acontecer essas sanções penais e administrativas. E aqui, pessoal, o que é muito importante é a gente entender o que são crimes ambientais. Crimes ambientais, eles não se limitam somente a um dano ali ao meio ambiente, uma ação que acarretou um dano ao meio ambiente. Um crime ambiental também é uma conduta que ignora as normas ambientais. Então pensa ali, né, o empreendimento que funciona sem o licenciamento, sem a licença ambiental. Ah, mas está fazendo tudo certinho. Está ali separando o resíduo, está fazendo o descarte correto, não lança efluentes, tem ali pouquíssimas emissões atmosféricas, mas não tem a licença ambiental para operar. Isso é um crime ambiental. Por mais que não haja um dano ao meio ambiente, está ignorando as normas. Então, é um crime ambiental, tá? É legal a gente pensar nisso. Licenciamento, pessoal. Antes disso, deixa eu dar uma olhadinha nos comentários de vocês. Olha aqui, pessoal falando bastante de Parauapebas. Pessoal falando das minas. Olha aqui o Marcos falando, né? As licenças ambientais são de grande valor para as empresas, realmente. Vamos ver. Pessoal tirando dúvidas aqui sobre o mapa, tá? Mandem as dúvidas ou no Fale com Mediadora ou lá no formulário para que a gente possa conversar no Let's Talk. Olha aqui o Marcos também falando, ó, no estado do Rio de Janeiro, o órgão ambiental é o INEA. Cada estado tem a sua sigla, né? Tem o seu respectivo órgão ambiental, que tem ali, cada estado tem resoluções específicas. Então vamos lá, pessoal, licenciamento ambiental. Qual que é a lei aqui que rege todo o licenciamento ambiental? É a CONAMA, mais uma vez a CONAMA aqui, né, em cena, a CONAMA 237, olha só, de 97. Então, desde 97, o processo de licenciamento ambiental está bem estabelecido. Por mais que a gente tenha essa CONAMA 237, vale ressaltar aqui que cada tipo de empreendimento, ou seja, cada tipo de atividade possui uma legislação específica. Vai ter ali uma resolução CONAMA, vai ter ali uma resolução estadual para seguir, porque são muitos detalhes, né? São muitos tipos diferentes de empreendimento que causam poluições diferentes, em níveis diferentes, então a gente precisa realmente seguir, né, diversos documentos específicos para aquela atividade. O licenciamento ambiental, pessoal, vamos ver aqui a definição formal. É um processo administrativo, ou seja, né, um ato administrativo, pelo qual o órgão ambiental competente, a gente já vai ver, né, quem é o órgão ambiental competente aqui, ele vai licenciar, ou seja, né, vai aprovar a localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos naturais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, que a gente já viu essa definição anteriormente. Então, importantíssimo aqui a gente perceber, ó. Então, a gente precisa de uma autorização para a localização do empreendimento, para
começar as obras do empreendimento, para iniciar as atividades do empreendimento ou de ampliação, tá? Muitos esquecem disso. Então, às vezes, eu tenho uma atividade ali, um empreendimento que já conseguiu todas as licenças, já tem ali a licença de operação. Ah, mas a empresa ela quer aumentar a sua capacidade produtiva ou quer aumentar ali a área mesmo, né? Física do empreendimento. Então, precisa passar por todo o processo, tá? Ela vai dar início à licença de ampliação aqui, beleza? A gente não pode sair aumentando ali sem passar pelo processo de licenciamento novamente. Em relação aos órgãos competentes, a gente tem 3 possibilidades. Então, vamos pensar primeiro numa atividade pequena, né? Um comérciozinho, um empreendimento pequenininho ali no município, que não causa muitos impactos ambientais, né? Não gera muito resíduo, não gera efluente, não gera emissões significativas. Quem que vai participar, então, do licenciamento ambiental? É o órgão municipal, tá? Isso quando Percebam bem aqui, isso quando o município tem uma equipe técnica, apta a fazer o processo de licenciamento. Alguns municípios não têm. Então, quem realiza, né, nesse caso, é o órgão ambiental estadual, tá? Mas, de forma geral, o órgão municipal vai licenciar ali os empreendimentos pequenos. Agora, se eu tenho um empreendimento um pouquinho maior, né, que já tem ali uma poluição mais significativa, vamos pensar, gera ali um pouco mais de resíduo, gera ali efluente e gera ali emissões atmosféricas. Geralmente, quem vai licenciar aqui, né, o órgão competente vai ser o órgão ambiental estadual, tá? O órgão ambiental estadual que vai atuar aqui, ou, né, do Distrito Federal. Ou quando é um empreendimento muito grande, né, com uma carga poluidora imensa, ou muitas vezes, né, um empreendimento que está ali no limite entre 2 estados, quem é que vai realizar o processo de licenciamento? Aí vai ser o órgão federal, tá? Aí vai ser o IBAMA, beleza? Então percebam que a gente tem 3 possibilidades de órgãos ambientais competentes, que é aqueles que vão dizer, né, quais os documentos necessários, é aqueles que vão analisar essas documentações e vão emitir a licença de instalação, de operação e a licença prévia, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês, pessoal falando bastante do mapa aqui, né? Se tiverem dúvida relacionada a licenciamento ambiental, vão mandando aqui no chat, mande mais de uma vez para que eu consiga ver, tá? Ok. Então tá. O licenciamento ambiental, lembra que eu falei, né, que é a localização, a instalação e a operação. Esse processo é dividido, então, em licença prévia, tá? A nossa famosa LP, licença de instalação, licença de operação. Então, são 3 licenças de forma geral. Elas são consecutivas, tá? Eu não consigo a licença de operação sem antes ter a licença prévia e a licença de instalação, tá? Então, são etapas consecutivas e elas têm prazos também, tá? Eu consigo, por exemplo, a licença prévia, que vai aprovar ali a localização do meu empreendimento, e eu tenho ali um período, vamos supor ali de 3 anos, para dar início, para conseguir ali a licença de instalação, tá? Se eu não consigo a licença de instalação, naqueles 3 anos, essa licença vence e eu preciso dar início ao processo novamente, tá? Então, a licença prévia, pessoal, como a gente já falou várias vezes aqui, ela vai aprovar a localização, né, a concepção daquele empreendimento e ela vai dar, né, os requisitos básicos e condicionantes. A gente vai falar, né, bastante sobre condicionantes. O que seria, né? Basicamente são as exigências dos órgãos ambientais, tá? Então eu vou conceder para você essa licença prévia, mas você vai realizar tal, 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 tal estudo para que seja concedido ali a licença de instalação, tá? É aqui também que pode ser exigido alguns estudos mais complexos. Lembra que a gente falou do estudo de impacto ambiental? Ele já é exigido aqui na licença prévia muitas vezes, tá?
Então, o estudo de impacto ambiental pode ser exigido, né, o relatório de impacto ambiental pode ser exigido, e na grande maioria das vezes a gente tem aqui, né, a obrigatoriedade de entrega do PGRS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que daí entra, né, a nossa atividade MAPA, tá? Então tá, o órgão ambiental emitiu licença prévia, então eu vou realizar ali os estudos para conseguir a licença de operação, de instalação, aliás, pessoal. A licença de instalação, então ela vai autorizar, né, as obras, tá? Basicamente é isso, vai autorizar as obras. Antes disso, eu não posso começar obra nenhuma, tá? No processo da licença de instalação, o órgão ambiental vai realizar esses estudos, né, que foram pedidos aqui na etapa prévia. Então, vai verificar as especificações, né, dos planos, os programas, os projetos, os estudos ambientais. Vai já estabelecer aqui, né, quais são as medidas de controle ambiental. Então, muitas vezes aqui é pedido diagnóstico. É pedido um estudo, pessoal, para que a gente consiga o diagnóstico ambiental. Então, eu vou analisar solo, eu vou analisar água, eu vou analisar o ar antes das obras, para ter lá o registro, para que o órgão ambiental consiga comparar, né, com depois da operação, tá? Então, aqui já nesse processo já é pedido essas medidas de controle, beleza? Bom, então consegui a licença de instalação, agora eu vou dar início ao processo da licença de operação. Então, aqui, né, quando eu dou entrada no processo da licença de operação, o órgão ambiental ele vai verificar o cumprimento das condicionantes, né? Então, as condicionantes que estavam aqui, as condicionantes que estavam aqui, ele vai lá e vai verificar se foi tudo cumprido, tá? Aqui também, né, vai estabelecer medidas de controle ambiental, né, medidas que talvez não estivessem aqui na instalação do empreendimento e vai estabelecer condicionantes, tá? Então ali vai falar, ó, você pode começar a operar, mas você vai me entregar anualmente um inventário de emissões atmosféricas, você vai me enviar anualmente, ou semestralmente, ou trimestralmente, um relatório de parâmetros de qualidade do efluente tratado, você vai realizar estudos no corpo hídrico superficial ali próximo, de 3 em 3 meses para ver se você não está poluindo, tá? Então, aqui são as condicionantes, ele vai emitir as condicionantes, vai falar, né, quais são as exigências para que o empreendimento funcione sob pena de suspensão ou cancelamento da operação. E a gente volta ali, né, do que aconteceu na reportagem. O órgão ambiental ali observou alguma coisa ali, né, alguma condicionante que não foi cumprida e foi lá e suspendeu a licença de operação, tá? Esse processo, pessoal, ele é bem complexo e ele é demorado na maioria dos casos, tá? Isso é uma grande crítica que a gente tem relacionada ao processo de licenciamento ambiental. Mas, né, quando o empreendimento ele é pequeno, né, como eu falei, tem empreendimentos que não geram quantidades significativas de resíduos, não geram efluentes, geram poucas emissões atmosféricas, pode ser, né, que seja permitido um processo simplificado. Aí aqui é o que a gente chama de licenciamento ambiental simplificado ou LAS, tá? Algumas atividades, elas são permitidas, né, ao invés de conduzir todos esses estudos aqui, a gente já vem direto e solicita o licenciamento ambiental simplificado ou até mesmo a dispensa do licenciamento ambiental. Algumas atividades são permitidas, né, que funcionem sem o devido processo de licenciamento, tá? Olha o pessoal falando aqui, né, a Cássia. Não imaginava que era tão complicado assim. Realmente, né, são muitos passos, é bem burocrático mesmo, são vários documentos, vários estudos que são necessários, tá? Mas isso tudo, né, para proteção do nosso meio ambiente, né? Não podemos esquecer, porque as atividades em geral, né, elas causam impactos ambientais e é por meio do licenciamento que a gente consegue prevenir vários deles, tá? Olha aqui
o pessoal falando, olha o Juliano, ó, alguma bloqueia a operação ou todas têm um jeitinho, parece que sempre tem uma maneira de conseguirem acabar com o meio ambiente. Uma crítica bem forte. O Dirley falou, ó, que lá onde ele trabalha, né, eles realizam supressão vegetal. Para cada árvore que é madeira de lei, realizamos o plantio, dependendo da espécie, até 5 mudas de novas árvores. Ali no processo de licenciamento, o órgão ambiental ele já pede, muitas vezes, a autorização para supressão vegetal e estabelece ali medidas de mitigação, né? Ou seja, o replantio, né, essa compensação ambiental em outra área dessa vegetação que foi retirada. Ali no processo de licenciamento, a gente já tem essa obrigatoriedade. Olha aqui o Diogo perguntando: qual é o profissional que é especializado em licenciamento ambiental? Aí os meus amigos engenheiros ambientais, né, futuros engenheiros ambientais vão ficar felizes, né? O engenheiro ambiental pode realizar o processo de licenciamento. E claro que não é só o engenheiro ambiental, né? Geralmente é uma equipe multidisciplinar, contido ali engenheiro florestal, engenheiro ambiental, biólogos. Como são estudos multidisciplinares, acaba sendo necessária uma equipe multidisciplinar. Aqui a Elaine falando, ó, a negligência dessas licenças pode trazer muitos danos ao meio ambiente, realmente. Principalmente quando a gente pensa, né, nas medidas de controle ambiental. Então, pessoal, para a gente ver um pouquinho da prática, né, de como que isso funciona, eu vou mostrar aqui como que funciona no estado do Paraná, tá? Então, aqui, ó, no nosso Instituto Água e Terra, que é o nosso órgão estadual, a gente tem essa página que vai nos dar diretrizes para o licenciamento de atividades específicas. Deixa eu colocar aqui, deixa eu mudar o layout para ficar um pouco maior essa tela. Olha aqui. Então, aqui está dividido, né, as atividades específicas que vai mostrar, então, a legislação, o processo do licenciamento de acordo com as atividades. Então, percebam aqui, temos empreendimentos comerciais, imobiliários, cemitérios. Eu lembro, né, que vocês comentaram bastante sobre a questão dos cemitérios em algumas outras aulas, tá? Aqui tem bem certinho, né, o processo de licenciamento, né, qual é a legislação aplicável, qual é a resolução que essa atividade é necessário seguir. Temos aqui empreendimentos industriais, que aqui está bem no geral, né? Daí fica a cargo do órgão ambiental analisar qual é essa atividade industrial e quais seriam as exigências específicas de cada atividade. Mas eu gostaria de conversar com vocês sobre os postos de combustíveis. Ó, então, um exemplo, poderia trazer qualquer atividade aqui, né? Mas a título de exemplo, eu vou trazer o caso dos postos de combustíveis. Então, aqui tem, né, uma pequena explicação de quais atividades enquadrariam nessa categoria. E a gente tem aqui os atos administrativos. Então, percebam, pessoal, que eu tenho aqui a possibilidade de declaração de dispensa de licenciamento ambiental, que é no caso de um posto ali, vamos pensar num posto numa zona rural, que vai abastecer somente os veículos daquela propriedade rural. Então, como é uma quantidade bem baixa de combustível, ela pode solicitar aqui a dispensa do licenciamento, tá? Algumas vezes isso é permitido. Aí aqui a gente tem, por exemplo, ó, o que é preciso para licença prévia? Qual que é a legislação, né? Aqui é a SEDEST, a legislação estadual, número 003 de 2020. Os documentos necessários estão inseridos aqui, eu já vou mostrar para vocês. E a licença prévia, ela tem validade de 2 anos e é prorrogável por, no máximo, 2 anos, né? No mesmo período aqui. Aí temos a licença de instalação, ó, mesma legislação, mesma resolução, que ela é válida por 3 anos e é passível de renovação. Aqui, licença de operação, tá? Até 6 anos.
A renovação aqui, tanto de licença de instalação quanto licença de operação, a gente tem aqui a validade específica. Licença de regularização, que é aquele caso, né, por exemplo, a licença de operação foi cassada, então eu preciso dar início ao processo de uma licença de regularização, tá? Licença de regularização, ela vai valer ali até 6 anos também. Aqui embaixo, ó, mostra o que diz a lei, né? Todas essas resoluções que foram citadas aqui em cima, a gente não precisa ficar procurando no Google, né? Aqui já está tudo certinho aqui para a gente, só clicar e visualizar. E logo de cara a gente consegue ver, né, que a legislação específica aqui para os postos de combustíveis é essa CDEST número 003, tá? Então eu já cliquei nela, já coloquei ela aqui. Só para vocês terem uma noção de como funciona, tá? Os profissionais da área ambiental, eles não precisam ficar decorando legislação, tá? Tudo a gente precisa saber aonde consultar as informações, a gente precisa saber interpretar as resoluções e sabermos ali aonde buscar as informações. Profissional da área ambiental nenhum sabe decor, tá? Os números das resoluções, das leis, enfim, a gente precisa saber como consultar, beleza? Então, aqui o que eu queria trazer para vocês, olha, tem uma série de artigos, né? Aqui o processo passo a passo. O que eu queria trazer para vocês é isso daqui, ó. O que que eu preciso para licença prévia? Para licença prévia, tem aqui uma série de documentos que o empreendimento precisa entregar. Então, a matrícula, a documentação complementar do imóvel, tá? Certidão do município, autorização do DER do DENIT aqui. Tem vários, aqui, ó, importantíssimo, ó, outorga prévia do Instituto das Águas do Paraná para a utilização dos recursos hídricos. Então, lembrem lá que na aula sobre recursos hídricos, a gente viu que existe a outorga. Então, quando é uma atividade que utiliza bastante água para suas atividades, obrigatoriamente esse empreendimento precisa solicitar a outorga de uso da água. E no processo de licenciamento, já que na fase prévia, a gente já precisa apresentar o número dessa outorga, tá? Daí tem vários tipos de documentos aqui, tá? Um mapa, croquis, um memorial descritivo, né? Um documento escrito ali de quais as atividades que eu vou realizar, né? Quais os resíduos que eu vou gerar, qual é o processo, o fluxograma ali do processo. Então, tudo isso a gente já tem que entregar na fase prévia. Ó, estudo hidrogeológico, a gente já tem que entregar aqui. Classificação da área ao entorno. Então, vários documentos, tá? Agora, para licença de operação, o que que eu preciso entregar se eu quiser, né, começar as obras do meu posto de combustível? Aqui tem mais uma série de documentos, ó. Preciso anexar a licença prévia, né, que é a autorização da concepção do meu projeto. Outros documentos complementares, ó. Autorização ambiental florestal em caso de necessidade de supressão florestal. Então, é isso que vocês comentaram ali, tá? Memorial descritivo, aqui, né, como vai funcionar os tanques e reservatórios, né, os projetos, quais são as medidas de controle de vazamento, tudo tem que estar aqui, ó, de acordo com as normas, é até citada, né, quais as normas técnicas que é preciso seguir. Então tá tudo aqui, pessoal, todos os documentos. Plano de controle ambiental, ó, muito importante, então não foi solicitado um estudo de impacto ambiental, que é um estudo mais robusto, mas é solicitado aqui um plano de controle ambiental, tá? Que é um pouco mais simples, mas também é complexo. E é isso, pessoal. Então percebam, né, que cada aqui licença é exigido um tipo de documento, ok? E é interessante, né, a gente saber que os processos de licenciamento, geralmente, né, cada estado tem uma plataforma onde a gente pode consultar. Então, ó, se você desconfia ali de algum empreendimento, você pode consultar se ele tem licença na internet. Então, aqui, ó, coloca aqui o estado, o município, enfim, né, procura o posto. Dou um pesquisar aqui,
e aparece, né, todos os postos de combustíveis, todos os processos. Isso aqui é transparência, tá, pessoal? Todo mundo consegue consultar, tá? E aqui, né, tem a data de emissão da licença e também a data de validade. Olha que interessante. Então eu trouxe para vocês também um exemplo dessas licenças. Ó, eu trouxe uma licença prévia, uma licença de instalação e uma licença de operação, tá? Na licença prévia, só para vocês entenderem um pouquinho o que, que são as condicionantes que a gente tanto fala aqui, né? Percebam que já na licença prévia já teve que ser citado aqui, ó, todos os resíduos sólidos gerados. Aí a gente já vai lembrar do nosso mapa, tá? Que a gente teve que realizar a identificação dos resíduos, a classificação dos resíduos, a geração, né, diária desses resíduos, tá? Os processos aqui de destino final. Então, percebam que já está aqui incluído no processo de licença prévia, tá? Bem no comecinho do processo. Então, aqui, né, o órgão ambiental está falando, né, que foi emitida a licença prévia. Daí, para a concessão da licença de operação, aqui vem as condicionantes, tá? Se você quiser a licença de operação, você tem que enviar essas justificativas aqui, tá? Do porquê que não foram encaminhadas informações, enfim. Você vai ter que apresentar aqui, ó, deixa eu ver. Tem outras exigências aqui, tá? Ó, não autoriza a instalação da operação, então não pode começar antes de conseguir as licenças de instalação e operação. E aqui tem várias outras, né, condicionantes, tá? Licença prévia. Licença de instalação, mesma forma. Então, fui lá e entreguei todos aqueles documentos que estavam lá na resolução. E o órgão ambiental emitiu aqui as condicionantes, olha. O que, que eles pediram, né? Autorizou, então, o início das obras, pediu aqui, ó, a autorização de supressão vegetal, pediu aqui também, ó, o segmento de diretrizes técnicas para a drenagem do óleo. Então, série de exigências aqui, tá? Não vou ficar falando um por um, porque, né, não nos interessa. E licença de operação, por fim, né? Então, depois dessa licença de instalação, né, fui lá, entreguei todos os estudos, os documentos. Então, o órgão emitiu a licença de operação. Só depois disso, né, que o empreendimento tem a aprovação para funcionar. Então, percebam aqui, ó, a validade da licença, dessa licença aqui específica, ó, 2027. Então, até 2027, o empreendimento vai só enviar ali, né, os relatórios de controle e vai precisar passar pelo processo de licenciamento de novo só em 2027. E aqui é interessante, eu sublinhei algumas coisas, olha. Ó, deverá o empreendimento manter obrigatoriamente o funcionamento do sistema de monitoramento? Então, aqui traz, né? O que, que eu vou precisar para monitorar as minhas emissões? O que, que eu vou precisar fazer aqui para evitar uma poluição ali de um vazamento de um tanque? Então, tem todo aqui, né? São relatórios que precisam ser entregues, são descrições bem detalhadas aqui. Olha aqui o que eu trouxe, ó. Deverá ser apresentado a este órgão ambiental com frequência máxima de 3 anos. Aqui, o relatório de monitoramento de operação. Então, é um estudo que realmente precisa ser enviado de tempos em tempos. Beleza, pessoal? Só para vocês entenderem, então, como que funciona o nosso processo de licenciamento ambiental. De forma geral, né, ninguém precisa ficar decorando muita coisa aqui, é uma série de legislações que a gente precisa ler, a gente precisa consultar, né? É um processo bem burocrático mesmo, mas é assim que funciona na prática. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Olha aqui o Rafael falando, ó. Trabalho em uma metalúrgica, tem uma pessoa responsável pelo meio ambiente, já consegui a licença de algumas coisas e melhorou muito a nossa empresa. Ó, o pessoal falando aqui, ó, tríplice licença é licença prévia, instalação e operação, né? São as três nossas amigas aqui.
O Jefferson falando que não vai mais abrir um posto. Realmente, acho que os postos de combustíveis são os alvos mais fáceis ali, né, dos órgãos ambientais. A gente tem, fiscalização de diversas formas, né, por isso que a gente vê tanto posto fechando, e vocês já perceberam, assim, que quando um posto fecha, fica ali muitos, muitos, muitos anos sem funcionar nada naquele local? Muitas vezes é porque houve uma poluição daquele local, e daí o empreendimento acaba optando ali por fechar, por não realizar essa compensação, né, porque a multa é pesada, o processo de recuperação da área também é pesado, então ele acaba fechando, e aquela área como está degradada, para voltar a funcionar o empreendimento ali, é bem difícil, ninguém quer arcar com essa responsabilidade. Pessoal falando aqui, ó, deixa eu ver. Felipe falando, ó, isso vale para qualquer negócio? Felipe, eu dei um exemplo, né, do posto de combustível, mas perceba aqui, né, no caso do Paraná, a gente tem um tipo de licenciamento para cada tipo de empreendimento. Então, para cada empreendimento aqui, vai ter um passo a passo. Algumas atividades são mais fáceis, né, exigem menos estudos, então é um processo mais simples, e outras atividades que têm um potencial poluidor maior, a exigência é muito maior, tá? Mas de forma geral, né, todo empreendimento precisa ou passar pelo licenciamento ambiental ou conseguir a dispensa do licenciamento ambiental, tá? De forma alguma eu posso começar por começar sem verificar ali com o município, com os órgãos competentes ali, se eu preciso de algum processo. Beleza, pessoal? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Vamos ver. É isso, pessoal. Ó, esse relatório aqui, ó, o Salomão falando, foi o que levou à suspensão da licença da mina. Os relatórios que são enviados ali periodicamente, eles podem não, né? Eles são analisados pelo órgão ambiental e pode levar ali uma fiscalização, uma visita do órgão ambiental e detectando ali aquela irregularidade, a suspensão da licença pode ocorrer. Beleza, pessoal? Então, na aula de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre como funciona o processo de licenciamento, é um processo extenso, mas é interessante, assim, por mais que a gente tenha várias engenharias aqui, vários cursos tecnólogos, todo mundo, né, quando vai empreender, vai precisar passar por esse processo. Então, é fundamental a gente entender como funciona. E também em uma indústria, né, que já está em funcionamento, quando você é contratado, você vai fazer parte desses relatórios que são obrigatórios pelo órgão ambiental. Você vai fazer parte disso e também, possivelmente, quando for realizar a renovação da licença, todos os profissionais, todos os colaboradores são envolvidos, tá? De uma forma ou de outra, eles são envolvidos. Então, é importante que a gente saiba como funciona. Beleza, pessoal? Então, finalizamos a nossa 8ª aula. Agradeço demais a participação de vocês e espero que vocês deem uma passadinha lá no nosso Let's Talk. Sei que é sexta-feira à noite, né? Mas dê uma passadinha, tire suas dúvidas, respondam no formulário de dúvidas, que a gente consegue, então, aproveitar o momento para finalizar a nossa atividade mapa. Beleza? Então, espero vocês sexta-feira às 19h15, ok? Boa noite a todos.